Bora trocar uma ideia sobre a Power P30. Essa caminhonete aqui que já está indo para 6 meses que eu tenho ela. 7.000 km rodados, um único tanque de ar até o momento. Provavelmente nessa viagem agora eu vou ter que botar mais um tanque. Mas o objetivo desse vídeo aqui é trazer com vocês em parte dessa viagem e ir conversando com vocês no caminho sobre o que eu tô achando dessa caminhonete. Em vídeos anteriores eu já falei o que eu achava no sentido de ruim da caminhonete. Eu não quero me estender nesse assunto, possivelmente eu não vou aguentar, vou acabar falando algumas coisas, mas a ideia aqui é falar dos pontos positivos. Por que eu acho que essa caminhonete animal. Por que eu acho que essa caminhonete, em pouco tempo, considerando a história do mercado brasileiro, ela vai sim se tornar a caminhonete mais vendida do Brasil. E os Hiluxeiros aí, os Amaroqueiros aí, que se cuidem, porque realmente essa caminhonete já tem muitos atributos. O único ponto fraco, que talvez não ganhe o coração de quem é amante de Amarok, é a questão de potência, que realmente essa caminhonete ela deixa a desejar em questão de potência quando comparada a Amarok e a S10, que são dois carros que andam muito. Nem a Ranger V6 anda tanto assim, tá? A Ranger V6 ainda apesar de ter vindo com 250 cavalos e tal, ela não tá com essa bola toda não. A Amarok já por outro lado é um carro que realmente anda muito, é quase um carro de passeio, é realmente algo sobrenatural. Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, tentar colocar vocês numa posição aqui onde vocês consigam acompanhar a viagem. Eu já rodei hoje aqui, desde que eu iniciei essa viagem, 15 km, fui levar minha filha na escola, então a média de combustível aqui ela vai estar um pouco alta, né, um consumo um pouco alto, mas acredite em mim, essa caminhonete é muito econômica, pelo menos no jeito que eu ando dentro dos limites de velocidade, ligeiramente acima, 85, 90 no máximo, mas a maior parte do tempo eu fico com a velocidade dentro dos limites das vias, aproveitando aí do piloto automático dela, que é muito bom, salva algumas situações. Então vamos lá, deixa eu botar vocês aqui, vamos ver se dá para colocar numa posição aqui que fique e dê para vocês acompanharem a viagem aí. Ligar o piloto automático aqui, deixar ela aí dirigindo enquanto eu ajusto a câmera. Tentar achar uma posição. Aí, vamos ver se essa posição aí tá bacana. Acompanhar aqui no aplicativo da câmera, conectar. Curvas muito acentuadas, igual essas aí que vocês acabaram de ver, ela não faz mesmo não, tá? São curvas mais suaves, assim, até faz curvas acentuadas, mas mais em rodovia. Aquele tipo de curva ali é curva de dentro de bairro, assim, digamos, né? Ó, aqui ela tá indo, ó, tá perdendo um pouquinho, mas tá indo. Ó, olha a curva que ela tá fazendo. Vou preparar a mão aqui, porque tem um caminhão lá. A 65 km por hora, vocês viram aí a curva que ela acabou de fazer. Acredito que viram, né? Eu vou conferir aqui na câmera agora. Beleza. Não, tá bacana a posição. Falhou. Acho que tá bacana o visual pra vocês aí. Então aqui a ideia, eu vou deixar gravando aqui, eu não sei por quanto tempo vai gravar, mas a ideia é deixar vocês acompanhando essa viagem aí o máximo que eu posso, tá? Tanto que a bateria vai durar, o negócio é o espaço do cartão de memória. Eu tô conectado na alimentação do carro aqui, então a bateria ela vai durar. Ó, olha a curva que esse carro tá fazendo. Eu deixo a mão aqui só para desencargo, caso ela se perca, mas olha isso, 75 km por hora. Então assim, é um carro realmente surpreendente, não tem muito o que se falar com relação a isso. Amanheceu o dia hoje, ó, essa curva que eu já não faria, eu tive que fazer. Amanheceu o dia hoje com mais ou menos aí 22 graus e a temperatura muito baixa fez com que desse alerta
Não sei se está dando para ver na câmera ali, mas tem um alerta aqui de pneu baixo. Então toda vez que o dia amanhece muito frio, acaba perdendo um pouco de pressão nos pneus. Carreta da BYD aí, ó, cheio de BYD. Outra coisa, eu tô com aquele chip de pedal, né? Então ela tira o atraso do pedal, por isso que essa saída minha ali no cruzamento, ela foi mais rápida. Isso ajudou bastante em melhorar a experiência dirigindo esse carro, porque realmente é algo que incomoda a questão do atraso na aceleração. O que cabe ressaltar é normal em qualquer caminhonete, tá? Qualquer caminhonete que você tiver, ela vai ter esse atraso no pedal. Para quem acabou de vir de um Raval H6 GT, incomoda bastante. Cabe ressaltar, essa não é a minha primeira caminhonete. A primeira caminhonete que eu tive foi uma Ranger 2017 Limit, daquela 5 cilindros 3.2. Depois eu tive uma Ranger 2011 que eu peguei numa troca. Essa Ranger 2011 era muito desconfortável, ela era igual um trator mesmo, um carro mais antigo, né, uma caminhonete mais antiga, que era totalmente focada no trabalho. Então assim, era um carro bem mais desconfortável. E depois eu tive uma Ranger 2019 também. E fiquei por essa Ranger 2019 cerca de 3 anos. Era um carro que eu precisava para puxar uma máquina que eu tenho, que é uma mini escavadeira de 3 toneladas. A Ranger, ela tem capacidade de reboque de 3,5 toneladas. A Power, ela tem capacidade de reboque de 3,5 toneladas fora do Brasil. No Brasil, por questões de legislação, ela foi homologada com apenas 3,1 toneladas. Por isso que eu comprei esse carro, porque eu sei que a capacidade real dela não é essa. Lógico, a gente reza para não ser parado pela polícia e acabar tendo problema, mas o ideal seria comprar um carro que estivesse dentro da legislação. Até o momento eu não puxei ainda a carretinha com a escavadeira em cima, porque eu tô refém de comprar um engate com a concessionária, que hoje está muito caro. Esse engate, logo que a caminhonete foi lançada, custava R$ 2.800. Eu acabei não comprando porque eu achei caro. Mais uma carreta cheia de BYD Song Plus, 2 carretas. Então assim, vamos já mudar um pouquinho o assunto aí, aproveitando meu TDAH. Isso que vocês estão vendo aqui é a realidade do Brasil de agora para frente. Quem aí tá torcendo o nariz, reclamando, falando mal de carro chinês, vai ter que engolir. Não tem mais para onde correr. Nosso país, ele é alinhado politicamente, ó, mais uma carreta de BYD. Ele ó, a porta aberta. Não consigo avisar esse cara. A porta do Song, ele tá aberta, cara. Com porta aberta. Segundo carro com porta aberta. Bom, posso seguir avisar ele ali. O carro fechou o vidro sozinho, eu tive um pouco de dificuldade, né? Como eu estava falando, o nosso país, ele é alinhado politicamente com a China. Então assim, quem não gosta de carros chineses, quem fala mal de carro chinês, vai ter que se acostumar com essa situação, porque os carros estão vindo muito forte, tá? Os carros estão vindo muito forte. Então, o que eu quero dizer com carros vindo muito forte? Estão vindo com muita qualidade. Você pega, por exemplo, esse carro aqui, a Power P30. A Power P30, ela tá um carro espetacular e tá vindo com um preço extremamente agressivo, Então não tem muito o que fazer. A hora que o brasileiro pegar o gosto por isso daqui, ó, a porta aberta ali, ó. Ela tá balançando, ela não tá só no primeiro estágio, eu acho que ela tá aberta mesmo. Ela tá balançando, chega a abrir assim, ó. Enfim, ela pode balançar e fechar também, né? O meu medo é ela abrir e bater no ferro ali da carreta.
Voltando ao assunto da Power P30, você vê, olha a regulagem desse piloto automático adaptativo. O carro mantém na pista direitinho. Lógico, você tem que prestar atenção, você tem que ficar atento, porque ele também não é perfeito, não é um Tesla ainda. Às vezes eu até brinco falando, chupa Tesla, não sei o que, porque o carro realmente está muito bem ajustado, entre aspas, né? Porque eu já falei em outros vídeos aí aonde ele peca nesses ajustes do sistema de ADAS dele. Mas o carro tá excepcional. O acabamento, cara, materiais, muito bom. Eu não sou um cara que eu fico alisando muito carro, tá? Carro pra mim é feito para usar. Algumas pessoas vão me chamar de relaxado, vão falar inúmeras coisas aí sobre como eu trato os meus carros, mas carro pra mim é um objeto para ser usado e não para ficar alisando. Então aqui você vai ver, eu tenho até que aceitar isso aqui, cara, tá uma zona essa Starlink minha aqui. Eu vou cortar esse cabo aqui, fazer ele curtinho. Tô para fazer uma caixinha para colocar aqui, não fiz ainda. Tá, realmente não tá me sobrando tempo. Se você olhar, talvez pode ter algum barulho, ou talvez você esteja ouvindo algum barulho anormal. Não é do carro, é porque meu carro tá cheio de coisa. Esse carro é extremamente silencioso. Como eu falei, eu tive 3 caminhonetes, 3 Rangers, 2 delas eram desse modelo anterior, dessa nova. E esse carro aqui, em algumas situações, nem parece ser um carro a diesel, de tão silencioso que ela é. Por exemplo, neste momento agora, eu vou ficar quieto um pouquinho. Cadê o motor desse carro? Talvez a câmera esteja gravando um pouco mais do que você realmente está ouvindo, mas não tem barulho. O barulho é de um motor normal. Lógico que se você pisar mais fundo, esse barulho ele vai ficar mais acentuado, normal de qualquer motor a diesel, mas ainda assim fica mais baixo do que os motores dos carros diesel mais normais aí do Brasil. E particularmente é uma coisa que eu gosto muito, essa questão do carro não fazer barulho. Depois, como eu falei, depois que eu tive o Raval H6 GT, que era um carro híbrido, que rodava até 170 km, cheguei a rodar até 190 na verdade com ele, até 190 km na bateria, você não quer saber de barulho, cara. Tudo bem, um carro esportivo é gostoso você ficar ouvindo o ronco do motor, mas no seu dia a dia, esse não é o objetivo, você não quer isso. Vamos lá, vamos subir um pouquinho, abaixar um pouquinho essa temperatura aqui, porque tá esquentando o dia. Vamos ver como é que tá o consumo até esse momento. Ó, nesse momento eu tô viajando a 65 km por hora. Muita gente reclama, mas essas médias que você faz é porque você anda muito devagar. Quem no mundo anda devagar? Me explica como que eu corro. Só faixa contínua, às vezes uma tracejada, mas um monte de carro, via de uma única mão, né? Uma única pista com uma única mão, uma única via, quer dizer. Então, uma única faixa. Então eu vou fazer o quê? Eu tenho que deixar o carro dirigir por ele mesmo. Eu vou aqui, eu pego mesmo o celular aqui. Não recomendo, tá, vocês fazerem isso. Mas eu pego aqui mesmo, confiro alguma coisa. O carro está fazendo esse pequeno déficit de atenção que eu tenho olhando pro celular. O carro está cumprindo essa função. Ele tem essa função. Lógico, volto a falar, não recomendo ninguém fazer isso. Não é o correto. O Código de Trânsito Brasileiro não recomenda fazer isso. Mas ele te dá essa possibilidade. Todo mundo, apesar de não ser recomendado, apesar de você não dever fazer isso, não deveria fazer isso, todo mundo faz em algum momento. Então você ter um carro que te dá a possibilidade de você checar alguma coisa sem que você realmente esteja 100% com a sua atenção na direção, é fenomenal. Caramba, tá quente hoje, já tá esquentando. Vamos ver a temperatura do pneu aqui. O Arla tá no último pontinho, 6.900 km rodados. Eu abasteci o Arla com 1.400. Então já até o momento o Arla rodou 5.500 km. Pressão dos pneus está subindo, ó, já está em 33, com amanhecer o dia com 31. A última regulagem que eu fiz foi com 36, tá? Só que ele estava quente, então não sei se ele vai chegar nesses 36. Se não chegar, possivelmente os 4 pneus, o que eu acho pouco provável, mas os 4 pneus vão estar baixando pressão mesmo. E ele fica alertando, ele tem uma esteresezinha na regulagem. Ele baixa, quando ele baixa abaixo de 32, ele alerta, e ele só volta a apagar o alerta depois que sobe acima de 34, 35,5, 34 mais ou menos. Vamos
Vamos ver como que tá o consumo até o momento. Ó, o consumo após restauração. Esse é um que eu nunca resetei nesse carro. Ele vai até 99 horas de direção. Ele reseta as horas, mas o consumo ali em si, ele não reseta. Então ele está em 12.9. Esse mesmo consumo na Ranger 5 cilindros 3.2, que era um carro que andava similar a esse aqui, não muito mais rápido, tá? Inclusive eu nunca notei nem diferença, apesar da Ranger ser chipada. Ele ficava em 7. Então olha o tanto que eu estou economizando de combustível só em ter mudado para esse carro. E andando mais ou menos da mesma forma, tá? E o total de quilometragem com aquele consumo ali é de 6.900 quilômetros. No momento agora o carro está com 1 hora, né, que eu saí de casa, fazendo 11.3. Até eu chegar no meu destino, acredito eu que vai dar em torno aí de 14 a 15 km por litro. Não vai dar mais dessa vez. Eu já consegui até 16.6. Não vai dar mais dessa vez porque eu parei no meu sítio e eu não desliguei o carro. Ó, carreta da GWM. Lembrando que aqui na minha cidade, onde eu moro, vai ter a maior fábrica da GWM do Brasil. Eu acredito que seja a maior fábrica de carros do Brasil, inclusive. Uma área gigantesca, em Aracruz. 11.4. Até eu chegar no final, como eu falei, vai estar, acredito eu, uns 14,5 ou 15, porque eu parei no sítio para fazer um vídeo lá, ajeitando uma mesa do meu barco, e eu não desliguei o carro, deixei o carro ligado. Então isso aí conta no consumo, né? 30 km rodado até agora. E assim, como eu vinha falando, o acabamento desse carro é sensacional. Ele tem esse acabamento em couro aqui, que é macio. No caso dessa versão aqui, que é exclusiva, esse acabamento ele é um marrom bem escuro. Na Trail, esse acabamento ele é preto. O banco desse carro aqui é em couro, da Trail não é em couro sintético. Mas enfim, você olha o painel desse carro, cara, é um absurdo de bonito. O acabamento, ó, macio na porta. Faltou só um teto preto, faltou um tetinho solar também. A GWM poderia ter trago com teto solar, trazia 5 mil reais mais caro. Ficaria feliz com um teto solar e um teto preto. Ou 10 mil reais mais caro, poderia ser. E estaria, bem servida a caminhonete. Então assim, é um carro que realmente é muito bom mesmo. Tem, como eu falei, em vídeos anteriores, se você quiser saber os pontos negativos que eu acho desse carro, é só você olhar a playlist desse carro no meu canal, que eu falo tudo mesmo. Aqui eu não sou patrocinado, não recebo absolutamente nada de nenhum tipo de fabricante chinês, tá? Mas eu falo bem, porque tudo aquilo que é bom, você tem que falar. E o que é mal também. Só que a gente tem algumas restrições de falar mal das coisas, porque infelizmente no Brasil você pode ser processado por difamação, mesmo não sendo calúnia. Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Apesar de que eu fui bem honesto nos meus vídeos anteriores ali, tem até um pouco de medo se isso pode gerar algum problema. Eu acredito que não, porque a GWM me parece uma empresa bem sensata, né? Eu acredito que já viram esses vídeos meus e até o momento não tive nenhum problema, porque é o fair use, né? Você tá relatando só. Apesar de eu relatar as coisas ruins que eu vejo nesse carro, eu falo bem realmente do que precisa ser falado. Então seria meio que um tiro no pé também deles, se eles fizessem qualquer tipo de ação contra esse relato que eu fiz. Eu vou deixar o vídeo rolando aí um tempo, enquanto eu vou fazendo as minhas coisas aqui, vou dirigindo, para vocês entenderem como que é a minha direção. Vocês viram, até o momento aqui, eu estou a maior parte do tempo gesticulando, não estou com a mão na direção, mas estou prestando atenção na direção o tempo todo. Essa é a parte que às vezes é ruim na direção autônoma desse carro. Ele dá umas cabeçadas. Aqui ele avisou que andou, dá um toquinho no acelerador, ele já segue. Só que na hora de frear, ó, ele acelera demais e às vezes ele freia muito rápido, ele dá umas cabeçadas. Por enquanto tá bacana, tá filé, tá andando bem. Tem um ajuste aqui de distância que eu costumo deixar mais ou menos na metade. Agora eu tô doido por esse carro para vir híbrido. Eu gostaria muito que viesse o híbrido. Infelizmente, com o fiasco que foi a BYD Shark, a GWM eu acho que ficou um pouco com medo de trazer esse carro híbrido. Mas eu particularmente, eu teria facilmente a que eles chamam de Power P50, que seria a versão híbrida desse carro. A mecânica do tanque 300 nessa caminhonete seria
muito interessante ter esse carro disponível no Brasil, lógico, se o preço ficasse condizente com a chegada de um carro híbrido, né? Que a gente sabe que para esses carros conseguirem entrar no mercado, eles têm que vir com um preço mais competitivo. Só que esse carro aqui, vindo nessa faixa de preço de até 240, que ainda está o valor desse carro, fica muito competitivo, então fica complicado você trazer um carro híbrido que vai custar aí, acredito eu, em torno de 290 até 320 mil reais, para ficar na mesma faixa de preço aí que a BYD Shark tá, né? Acho que a Shark tá 340 agora, ela chegou para 380, hoje tá 340, o que eu ainda acho caro. Ela 280 estaria vendendo muito, acredito eu. Cabe ressaltar que muita gente não sabe, e muita gente fica com medo do câmbio desse carro, do motor, se o motor é forte, se o câmbio é forte. O câmbio desse carro é exatamente o mesmo câmbio do Tanque 300 e da P50. Qual é a diferença entre esses dois câmbios? Entre o motor e o câmbio, no caso do Tanque 300 e da P50, entra um motor elétrico de 180 cavalos, se eu não me engano, ou 200 cavalos, não sei, não lembro direito. Essa faixa entre 180 e 200 cavalos. Então, a gente já sabe, esse carro aqui hoje ele tem 50 kg de torque, 48,9, quase 50 kg de torque. A gente já sabe que esse câmbio aguenta muita força, porque o câmbio do Tanque 300, originalmente de fábrica, já trabalha com um torque de 78 kg de força. Então você está aqui trabalhando com metade da capacidade desse câmbio. Então assim, não tem do que se falar em questão de durabilidade de um câmbio desse. Esse câmbio, ele é muito forte, aguenta muita porrada e tá superdimensionado para esse carro. Então tem que respeitar isso daí. Quem quiser fazer chip de potência desse carro, acredito eu que com relação a câmbio não vai ter problema. Com relação ao motor, eu não sei se esse motor ele tá com uma margem boa de segurança ali para que você consiga aumentar a potência sem trazer malefícios, assim como outros carros. Isso daí a gente vai saber com relação com o tempo. Nós já sabemos que tem pessoas que já estão chipando esse carro e até o momento não apareceu nenhum problema de motor com ela, tá? Vou subir aqui para 80 km por hora. Aqui curtos pro YouTube e pro Instagram e pro TikTok. Seguimos aí mais uma viagem com a Power P30, carro aí espetacular. No momento aí, ó, acabei de começar uma viagem, tem pouco mais de 1 hora e o consumo dela está em 12,2 e subindo, assim, melhorando, né? Subindo, melhorando. Acredito eu que eu vou terminar essa viagem com cerca aí de 14,5 ou 15 km por litro. Tô com um alerta de pressão nos pneus apenas ali no painel, tá? Isso porque o dia amanheceu bem frio e a pressão baixou. Só que a pressão já subiu para um patamar aí que teoricamente pararia esse alerta. Só que ele só vai parar quando passar de 35,5. E aí ele só vai alertar novamente quando ele cair abaixo de 32.
que eu dirijo a maioria das vezes, e é por isso que o consumo dela fica tão baixo comigo. Eu não fico fazendo ultrapassagem, realmente não fico acelerando demais. No momento, aquele shift pedal esse aqui que eu estou usando é o da Faftec. Esse cara tá no modo Super Sport. Foi o modo que eu mais gostei e tem funcionado bem pra mim assim. É isso aí. Detalhe, 16.6 sempre com o ar-condicionado 100% do tempo ligado, tá? Não desligo o ar-condicionado em momento nenhum, só ajusta a regulagem da temperatura. No Ravoga 6 GT, essa regulagem de temperatura ela não funcionava. Você podia fazer o que fosse, ele não conseguia ajustar a temperatura. No caso da Power P30, funciona muito bem. A temperatura que eu colocar aqui, ele vai aceitar e vai manter. Inclusive está até ficando meio frio. Vou deixar em 19. Detalhe também, valor não. Fugiu a palavra agora. O nome da caminhonete. Muita gente chamando de Power. Não é Power, é Power. Por exemplo, eu setei o nome da minha caminhonete de Power. Então se eu falar olá Power, não deu. Se eu falar olá Power, acho que tá desligado o sistema. Acho que eu desliguei o sistema. Se eu chamar ela vai... Ó, desligou o sistema aqui de piloto automático. Por alguma razão que eu não percebi. Vamos botar em 85 km/h e deixar ela aí. Olá, Power. Eu acho que eu desliguei o sistema e não tô lembrando. Mas eu botei o nome dela de Power. E aí ela... não, peraí. Olá, Power. Até eu tô falando errado. É Power. Tá vendo? Pode repetir. Cancela. Olá, Power. Tá vendo? Até eu estava falando errado. Se você é tão influenciado pelos vídeos que você vê na internet que você acaba falando errado. O nome não é Power, o nome não é Power, pode o nome repetir. Você pode tentar outra maneira de dizer isso. Cancela. O nome não é Power, o nome não é Power, o nome é Power. Olá, Power. Olá, Power. Olá, Power. Olá, Power. Power. Pode repetir. Então é isso. Cancela. Você pode tentar outra maneira de dizer isso. Cancelar. Então assim, o nome dela, por exemplo, muita gente fala errado. Não é Power. É Power. Tô ansioso para começarem a chegar as caminhonetes híbridas, cara, porque, como eu falei, o Ravoga CGT é um carro que eu tive muita satisfação de ter ele. Era um carro que eu abastecia muito pouco, mais quando eu ia fazer viagens mais longas, e gastava literalmente metade do que eu tô gastando com esse carro. Isso porque esse carro é econômico, tá? Se fosse um outro carro, eu estaria gastando 1/3 ou 1/4 do valor de combustível. Então assim, a hora que chegar uma caminhonete, cabe ressaltar, gente, não é só ser híbrida, tá? A caminhonete ela precisa ter um banco de bateria grande. O que eu quero dizer com grande? Pelo menos 150 a 200 km de autonomia. Caminhonetes híbridas com baterias muito pequenas, com 50 km de autonomia, ela na estrada fica mais beberrona. Ela vai ficar bebendo mais do que uma caminhonete comum a diesel. Então não vale a pena, na minha opinião, não vale a pena. Ela vindo aí com 150, no mínimo 150 km de autonomia no elétrico, ficaria um pacote assim espetacular, que funcionaria muito bem, deixando o consumo muito baixo, semelhante ao que era no Ravoga 6 GT. Tem novas tecnologias de bateria saindo aí. Alguns fabricantes já estão trazendo baterias de estado sólido que são uma densidade energética maior, logo o peso fica menor, trazendo uma quantidade maior de energia. Então você consegue mais autonomia
com uma bateria relativamente do mesmo tamanho, mesmo peso. Isso vai ajudar bastante nessa questão dos carros híbridos. E no nosso país, eu não acredito que o futuro seja elétricos mesmo, acredito que o futuro sejam os carros híbridos, justamente por causa da extensão territorial do nosso país e a dificuldade da expansão no sistema de recarga dos carros. Essa dificuldade de expansão desse sistema, por causa das limitações técnicas das redes nossas, faz com que o carro híbrido seja a melhor opção para o Brasil para os próximos 30 anos, digamos assim. Talvez mais na frente essa realidade mude e passe a ser aí os carros elétricos os que vão mandar, mas atualmente seria essa a nossa realidade. Botei aqui agora 100 km por hora, mas não vai andar 100 km por hora por causa do trânsito. Reduzir a distância do carro da frente para um mínimo agora. Estou chegando perto de um pedágio. Não adianta eu querer correr, para que eu vou ficar acelerando? Caminhão de um lado, caminhão do outro. Agora o caminhão saiu, eu dou uma beliscadinha no acelerador para ele adiantar o processo aqui, ó, e começo a fazer a ultrapassagem. Já tiro o pé do acelerador também, deixo ela fazer a aceleração, porque se eu for fazer essa aceleração, ela vai ficar demasiada e vai fazer o consumo aumentar. Então, aqui agora eu posso pisar e desligar o piloto automático, porque o pedágio é ali na frente. Ou eu posso setar aqui a velocidade de 45 km por hora. Isso aqui não é radar, é só um alerta. Estou a 45 km por hora e vamos passar no radar. Aumenta a velocidade para os nossos 80 km por hora ou até ver uma placa de 60. Eu gosto de andar sempre 5 km acima do limite. É 80, eu ando 85, porque o radar te dá 10% de margem. Aí eu ando dessa forma. Inclusive é por isso que eu perco a minha carteira com uma frequência muito alta, porque eu tomo muita multa em radar de velocidade. Não só por isso, mas também porque o governo ele é de certa forma desonesto nesse sentido. O que ele faz? Ele coloca um trecho muito longo de radares a 80 km por hora, você seta o carro nessa velocidade, você vai tranquilo na sua viagem, do nada aparece um radar de 60 e você está seguindo a velocidade de 80 sem lógica nenhuma, não tem cidade, não tem cruzamento, não tem nada, do nada, simplesmente do nada aparece um radar de 60. Parece que eles fazem isso justamente para multar as pessoas e arrecadar dinheiro. Chegando próximo ali da Polícia Rodoviária Federal agora. Eu vou reduzir aqui para 50, que é mais ou menos a velocidade que o povo ali na frente está. Até mais devagar. Muita gente fala a respeito desses faróizinhos aqui no capô que eu coloquei, esses faróis auxiliares, que não é permitido. Até o momento eu não tive problema, mas cabe ressaltar que eu ainda não fui parado por nenhuma blitz, né? Nenhum tipo de nenhuma polícia me parou ainda. Se parar, possivelmente eu posso ter problema, mas como ele é de fácil remoção, a minha esperança é que ele permita que eu remova os faróis sem levar uma multa. Qual é o meu ponto-chave nesses faróizinhos? Ele deixa o carro mais bonito, pelo menos na minha opinião ele fica mais bonito. Só que esses faróis meus, ele tá só no acionamento auxiliar aqui do painel, o 12 volts 1. Então ele só liga se eu acionar isso aqui. E eu não uso eles em rodovia. Eu acho que, pelo menos na minha visão,
A lei ela deveria ser um pouco mais abrangente nesse sentido. Se a pessoa for pega utilizando esse tipo de farol, que realmente ofusca a visão de quem vem do lado oposto, na rodovia, essa pessoa deve ser autuada. Mas se ela não usa nesse sentido, eu acho que deveria ser liberado para a pessoa ter, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que colocam isso daí no farol alto. Isso aí, na minha opinião, é ilegal. Porque por mais que o farol alto, nesse carro aqui ele tem um farol alto automático, então assim não teria problema. Por mais que a pessoa coloque no farol alto, imagina que você está numa rodovia, fazendo uma viagem, e você não ativou o farol alto automático, você está com o farol alto ligado. Esses fachos de luz muito fortes, que realmente são muito fortes, vai pegar no olho do carro, do motorista que vem no sentido oposto, e você pode causar uma cegueira temporária nessa pessoa, o que pode causar um acidente. E aí eu entendo a razão das leis, dessa lei em específico, entende? Porque realmente é perigoso, e principalmente para essas pessoas que não sabem, ou tem um carro que não tem um farol alto automático, para que o farol seja baixado sem que você jogue o facho de luz nos olhos do motorista oposto, no sentido oposto, mas ou também por pessoas que não lembram de baixar o farol, ou não baixam o farol na velocidade adequada para que você não machuque as vistas, né? não interfira na visão do motorista que vem no sentido oposto. Dirigindo sozinho, de vez em quando eu vejo que só coloco a mão para ela não desativar. Isso é uma vantagem desse carro. Ele demanda muito pouco esforço na direção para que ele identifique que você está no carro. Nesse caso aqui, só basta eu colocar a mão e tirar. Tem gente falando que isso é sensor capacitivo. Não existe nenhum tipo de sensor capacitivo nesse carro. O que acontece aqui é que ele sente uma força contrária ao comando que ele está enviando pro motor elétrico de atuador da direção. Então, quando você coloca um peso no volante e o sistema está mandando um comando para fazer uma determinada função, por exemplo, manter linha reta, ele está fazendo micro correções para manter o carro em linha reta. Só de você colocar a mão na direção, o sistema já entende que existe uma resistência, logo existe uma pessoa na direção. Por isso que se você colocar uma garrafinha d'água, já serve como alerta de que existe alguém no carro, e o carro fica dirigindo indefinidamente com o sistema ligado. No Raval, esse sistema era um pouco menos sensível, a calibração dele era um pouco mais fraca, digamos assim. Então você precisava literalmente chacoalhar o volante, assim como é no Hora GT que a gente tem em casa também. No Hora GT, quando ele começa a alertar ali que você não está com a mão no volante, você literalmente precisa pegar a direção e fazer assim, ó. Senão ele não para de alertar e acaba desativando, né, o sistema. Ó, neste momento agora nós estamos aqui com um consumo em 13.3. Nós rodamos metade do caminho, quase metade. Eu vou rodar 125 km, nós rodamos até o momento 54 km. Como eu falei, eu vou deixar esse vídeo rodando direto, eu não vou parar ele. Não sei se eu vou deixar a viagem toda, porque dá 2 horas de viagem, eu não tenho 2 horas de memória no cartão dessa câmera, mas eu vou deixar rodando aí até passar pelo menos esse trecho aqui, para que vocês entendam como que eu trabalho com relação à direção, à dirigibilidade desse carro, ouvirem os sons e também identificarem o que vocês gostam ou não desse carro, de acordo com o meu uso, né, com a minha experiência, e vocês passam a entender por que eu gosto tanto desse carro. Então o carro está aqui, ó. Percebam que eu quase não coloco a mão na direção, só quando eu vou fazer uma passagem. Não faço, como eu falei, eu não costumo fazer ultrapassagens, eu costumo fazer passagens. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma passagem, vou dar seta, sensor de ponto cego avisando que tinha um carro,
fiz uma passagem. Esse caminhão está mais devagar do que eu, então eu passo esse caminhão e deixo o carro continuar seguindo o caminho dele. Vai ser muito bom, extremamente benéfico o dia que, olha, ele se perdeu um pouquinho. Vamos ligar mais uma vez aqui a direção inteligente. Opa, desligou. Vai ser extremamente benéfico o dia que nós tivermos no Brasil o carro literalmente com direção autônoma, igual temos nos Estados Unidos hoje. Vou aumentar a velocidade aqui porque tá todo mundo vindo rápido atrás de mim. 95 km por hora. Por alguma razão ele está se perdendo um pouquinho. Vou limpar aqui o para-brisa. Não costuma acontecer isso. Talvez seja alguma sujeirinha ali na frente da câmera. A câmera fica aqui, ó. Inclusive fica logo abaixo dela, fica a minha câmera de monitoramento de trânsito. Eu vou deixar aí o link para quem quiser. Estou a 95 km por hora, 100 km por hora agora. Agora ela está se mantendo melhor. Vou fazer outra passagem aqui, porque aquele caminhão está mais devagar. O trânsito reduziu, a caminhonete reduz, só que ela freou demais, ó. É isso que eu não gosto dessa questão do controle de velocidade dela. Poderia ser um pouco mais ajustado. O trânsito diminuiu porque a faixa está fechada. Essa pista aqui não tem 2 anos, talvez tenha 3 anos que ficou pronta. E ela já está passando por reforma uma atrás da outra, de tão mal feito que foi o serviço que foi feito aqui. E essa pista aqui é chamada de contorno do Mestre Álvaro. Levou literalmente 10 anos para ficar pronta. 10 anos para ficar pronta, para em 3 anos já está tudo sendo reparado, remendado, porque fizeram um serviço mal feito. Do lado de cá eles começaram essa pista aqui, ela é estilo aquelas pistas americanas, que ela é feita com concreto, só que eu acho que não colocaram armação de aço e o concreto está quebrando, não está resistindo o peso dos caminhões. Então eles fizeram desse lado de cá, ó, fizeram os reparos todo em concreto, e eu vi o reparo sendo feito, então eles colocaram malha de aço. Do lado de lá começaram a fazer gambiarra, ixi, alguém passou com concreto ainda molhado. Do lado de lá começaram a fazer gambiarra, começaram a fazer remendo com asfalto em cima do concreto. Como é que pode, né? Gasta-se milhões para fazer uma rodovia dessa, para em pouco tempo, além dela estragar, o reparo ser feito gambiarrado, não fazer o reparo de maneira correta. Vamos indo aí a 100 km por hora agora, consumo 13,8. Consumo após a restauração, vai ser difícil mudar esse consumo. Vou ter que baixar porque tem um radar ali na frente. E vou jogar pro lado aqui porque vem um carro mais rápido. Consumo aqui após a restauração, como eu falei, eu nunca resetei, então tá em 12,9 e vai ser difícil isso mudar, porque já é um consumo de média de quase 7.000 km rodados, 6.925 km rodados. Com esse consumo 12,9. E o pneu, apesar do pneu ter esquentado bem agora, ele ainda está acusando pneu baixo. Isso é uma falha, na minha opinião. Eu acho que as trincas na pista. Eu acho que o motorista, né, o proprietário, deveria ter autonomia para setar o valor que ele quer trabalhar de pressão de pneu. Normalmente quem tem caminhonete sabe que você trabalha um pouquinho abaixo da pressão recomendada pelo fabricante para aumentar o conforto. Caminhonete é um carro que tem picape, né? É um carro que tem a suspensão um pouco mais rígida, e baixando um pouco a pressão dos pneus você melhora consideravelmente o conforto. Eu gosto de trabalhar aí, ó, em torno de 33, 34 PSI em cada pneu, que deixa a direção um pouco mais confortável. Mesmo esse carro já sendo bastante confortável, tá? Ele é bastante confortável, esse carro.
muito mais confortável do que a Ranger versão anterior que eu tive. Olha o pedágio. O pedágio ali é R$6,20. Acabou de me cobrar R$28 pelo pedágio. Me cobrou como caminhão. Se você não fica esperto com as cobranças de pedágio, você toma pregada. Porque eles não estão nem aí. Eles cobram como o que detectar. E por alguma razão detectou que eu fosse um caminhão. Possivelmente porque antes de mim passou um caminhão e logo atrás de mim passou outro caminhão. Então eu vou vir aqui e vou contestar esse valor. Deixa eu lembrar onde é que é essa função aqui de... Achei. Ó, reparo sendo feito ali, o carro fez a frenagem. Não vou conseguir te deixar você passar não, meu camarada. Reparo sendo feito. Aqui tá quebrado só. Ah não, tinha metal sim, acabei de ver metal ali. Vamos às cobranças. Ó, R$28,98. Não reconheço essa cobrança. Eu tenho que fazer isso. Você realizou a passagem no dia 7 e pouco da manhã? Eu coloco que não. Eles vão ver que eu passei, mas vão ver que o carro não é um caminhão. Passagem desconhecida. Ao continuar, nem você nem outra pessoa. Eu falo que eu não passei, porque não existe opção para você contestar o valor. Existe só a opção de você contestar a passagem. Então, solicitar análise. Solicitei análise. Normalmente, com um dia e meio, eles já dão um retorno, tirando o débito de indevido e cobrando o valor devido, que é, no caso, R$6,20, mas normalmente cobra um pouquinho menos. km/h agora, aí possivelmente não dá para ver na câmera, mas eu gosto de falar para vocês entenderem a que velocidade eu estou viajando para conseguir esse consumo que vocês estão vendo, que neste momento está em 14 por litro. E como eu falei, ao final dessa viagem, possivelmente vai dar ou 15 ou mais, porque tem trechos mais à frente que eu vou ter que andar 65, 70, 80, 60 por causa de radar, por causa de trânsito. Igual aqui eu poderia andar 120, poderia, mas pra quê? No final da viagem eu ganho 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, talvez 5 minutos. Eu vou chegar mais cedo lá. Tem necessidade de eu consumir mais para chegar 5 minutos mais cedo? Não tem. Não tô atrasado. 5 minutos não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Prefiro economizar combustível. 14,1 km por litro no momento. Andando aí 95 km por hora. Como a sensibilidade desse volante aqui, desse sistema de hadas, é bem mais alta, só a vibração do carro na pista, por causa dessas irregularidades, faz com que ele ache que tem alguém no comando do carro. Então ele fica muito tempo, chega a ficar minutos dirigindo sem que eu tenha necessidade de colocar a mão na direção. Estou a 70 km por hora agora, o carro da frente reduziu, aqui tem um radar de 80. O carro da frente reduziu para 50, então não foi uma opção minha. Aí ele detectou que eu não estava com a mão na direção. Aquele carro ali é um carro muito bom também, Pajero Full.
E assim, por isso que eu falo que essa questão da potência desse carro não faz tanta diferença. Aquela Pajero Full ali, eu já tive uma a 3 portas, igualzinha aquela ali, só que a 3 portas, e ela era estupidamente mais fraca do que esse carro aqui. Então assim, pra quem reclama que só tem 186 cavalos, eu acho, não lembro certo, esse carro não faz diferença. Para carro a diesel é mais do que suficiente. Vocês estão vendo aí que eu estou dirigindo, eu estou andando bem. Se eu pisar, fazer uma ultrapassagem, ela faz, ela responde bem. Então assim, 186 cavalos, 180, 190 cavalos é mais do que suficiente para uma caminhonete. Óbvio que seria mais gostoso ter aí um pouquinho mais, talvez uns 220, 230 cavalos, seria um carrinho assim ainda mais confortável, ainda mais interessante de se dirigir, mas é o suficiente. Então é isso, eu passei essa pista nova, vou parar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Eu acho pouco provável que as pessoas ficaram até o final desse vídeo, tenham ficado até o final desse vídeo, mas eu gostaria de mostrar tudo isso aí, conversar um pouquinho com vocês sobre o uso desse carro. Então se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, deixar seu like, e nos vemos nos próximos vídeos. E se houver qualquer coisa negativa se falar desse carro, se tiver qualquer problema, eu vou relatar aqui no canal, tá bom? Até mais, forte abraço. Bom, eu falei que não teria edição esse vídeo, mas eu fui olhar a gravação aqui da câmera e já tem 3 partes cortadas. Então vou gravar aqui mais um pedacinho, mostrando quanto que ficou o consumo do carro nessa viagem. Então tá aí, ó. Desligou o carro. 15.5, 2 horas e 27. Total de 128, vai dar 129, 130 km rodados no total. E aí, tá bom ou não tá? Andando aí, vamos botar aí, ó, a média tá dizendo 52 km aqui, mas é porque eu fiquei um tempão com o carro parado, com o motor ligado. Mas a média de quilometragem aí provavelmente ficou em torno de 70, 65 km por hora, 70. Lembrando que isso é uma média andando de 60 a 100 km por hora, tá? 15,5 km por litro, excelente. Se fosse numa viagem normal, onde eu não tivesse parado e ficado quase 1 hora com o carro parado ligado, provavelmente daria quase 17 km por litro. Estou muito satisfeito com o consumo desse carro. Poderia ser mais? Claro que poderia. Sempre economia é bom, né? Mas tá bom. Isso aí.